Amigos, conhecidos e haters, tudo bom? Nessa semana do dia 7 de dezembro, faz exatamente 30 anos que Caverna do Dragão teve o seu último episódio produzido e não chegamos no episódio final da série. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a série, eu não vou falar tudo sobre a maioria dos mitos, eu não vou desenvolver sobre o último episódio, vou deixar você com aquela curiosidade para você ir atrás e ler uma versão feita por um brasileiro, baseada no roteiro original. E também eu posso falar algumas coisas que eu sei, certo? Beleza, vamos lá. Mas antes eu também gostaria de falar um pouquinho sobre uma rateada que rolou aí nesse final de semana. A rateada é a seguinte: esse final de semana a gente teve o Comic Con Experience, com uma porrada de gente legal que veio pro Brasil, uma porrada de gente legal do Brasil que foi lá dar sua palestra, uma porrada de stands massas. E aí vai chegar num ponto onde eu não suporto, pelo menos há uns 6 anos no mínimo. Eu não suporto o Pânico desde 2009, eu acho babaca. Diretamente isso. Aí a gente tem um pouco de sem noção numa porrada de coisa, principalmente no fato onde, a partir do momento que você passa certos limites sem o consentimento da pessoa, no ano de 2015 é mais do que sabido, e eu tô dizendo sabido em trocentas plataformas é dita isso, pode ser até considerada como estupro, certo? Não rolou o fato de uma menina ter a bunda invadida pela mão de um cara dias atrás não, meses atrás aqui em Porto Alegre, e o cara foi enquadrado como estuprador? Então, imagina um cara que lambeu um ombro de uma guria. Nem vou me aprofundar muito nisso aí, mas olha a mancada que o cara fez. Eu não vou dizer, eu vou dizer um pouquinho mais até. Segundo, como é que tu me diz que tu foi caracterizado para um evento de nerd onde tu foi vestido do nerd típico, que é um... não típico, mas a paródia do nerd, sabe? O Urkel, uma série que tinha nos Estados Unidos. O Urkel era um personagem que satirizava o desconhecimento da cultura nerd. Atualmente a gente tem séries que tratam nerd como um grupo de pessoas que são completamente normais. Eu me considero um pouco nerd, mas afinal, se você estudar um pouco da cultura dos millennials, geração X, geração Y, você vai entender que atualmente não existe de fato um foco, um grupo X de nerd. Existem pessoas que transitam por grupos, mas esses grupos não são mais feitos de pessoas únicas. Elas transitam aquele cara que entende um pouco de games, um pouco de RPG, ele também joga futebol, ele também vê filmes que seja de super-heróis ou então de drama, ele também volta e meia, ele vai lá e curte um momento de festas de rock. Tem também o cara que gosta de trocentas coisas, entendeu? Não existe mais esse rótulo. Então tu se caracterizar como aquele nerd antigão lá, que todo mundo acha que é o antissocial, já com a ideia de suspensório, óculos fundo de garrafa, com o cabelo lambido pra trás, chegar achando que você tá fazendo uma ótima ideia de um nerd, você tá sendo um babaca. Agora, eu não vou nem me aprofundar porque outros canais já falaram sobre isso. Eu vou parar por aqui porque eu quero falar sobre um desenho que eu gosto pra caralho. E naquela época, se tu gostava de Caverna do Dragão, ninguém te rotulava como nerd. Todo mundo via Caverna do Dragão. Em 1983 o desenho foi lançado, chegou aqui no Brasil em 1986 e passou no show da Xuxa. Eu me lembro da Xuxa abrindo trocentas cartinhas e falando não, a gente vai passar o último episódio da Caverna do Dragão, e nunca passava, porque não teria como passar. Sabe por quê? Porque não existe. Por mais que existam pessoas dizendo não, existe o episódio final do Caverna do Dragão, não existe. Existe uma leitura em quadrinhos feito por um brasileiro. O que eu posso falar? Eu vou botar o link aqui desse quadrinho, por sinal vale muito a pena a leitura. Ela é foda, conclui uma porrada de coisa. Aquelas teorias que você lia de vez em quando de que o Vingador era filho do Mestre dos Magos, sim, é verdade. Aquela teoria também de que a irmã do Vingador era filha do Mestre dos Magos, sim. Cara, o Mestre dos Magos já deixou várias quebra-cabeças pra você ir juntando durante isso. O que se dá pra dizer de Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é mais uma daquelas histórias onde os amigos jogavam RPG e resolveram pegar essa história e colocar numa mídia diferente. Onde mais você já viu isso? Cara, dá pra dizer do Nerdcast lá, onde do Cyberpunk, porque é um jogo onde eles realmente jogaram e colocaram isso numa mídia diferente. Se eu não me engano, os filhos... eu não me lembro qual é o nome do livro, mas um dos livros do Eduardo Spohr. É um jogo antigo de RPG que eles jogaram e colocaram numa mídia diferente. O que mais... cara, muitas mídias são tratadas assim. Muitas séries de TV podem ser tratadas assim. Então é mais ou menos isso. Caverna do Dragão, eu posso dizer que... com certeza era um grupo de amigos que se reuniam no final de semana e falavam assim, cara, que se a gente apresentar essa proposta pra empresa de TV que a gente trabalha e em cima disso desenvolver um desenho. E aí foi o tipo de coisa que certeiro, cara.
assim, ó, um sucesso no mundo inteiro de um desenho que não teve fim. Por que não teve fim? Eu acho que aí foi complicado. Porque mexeu talvez um pouco nos calos dos produtores e que talvez na época o desenho bom era aquele desenho que não tinha fim, né? Quantos desenhos era um amontoado de episódios que não tinha nexo nenhum? Caverna do Dragão tinha uma linearidade. Tinha mesmo, cara. E eu digo isso com certeza. O que eu posso dizer é, talvez os produtores da época não estivessem preparados para o fim de fato. O que a gente sabe é que o roteirista que escreveu, ele disse que apresentou o projeto tinha sido pré-aprovado e depois de algum tempo chegaram na hora e falaram, olha, não é muito o que a gente procura no momento. A série voltou a ser passada depois de um tempo pela Fox Kids, porque a Fox Kids tinha comprado os direitos autorais do desenho por causa da Ren Saban, aquela mesma produtora que tinha os direitos dos Power Rangers. Aqui no Brasil a gente conseguiu ver durante um bom tempo pela Globo e depois de um tempo a Globo recomprou os direitos aqui no Brasil para passar no canal Gloob. Às vezes passa de vez em quando no Gloob. E o que a gente tem até então hoje? A gente tem um desfecho, o último episódio, onde eu vou botar aqui aparecendo algumas cenas do último episódio, onde tá tudo levando o desfecho. Sim, e faltava apenas um único episódio para concluir a série, um único episódio. O que eu posso te adiantar? Se eles vão sair ou não, eu não vou te dizer. Eu vou deixar você com essa curiosidade para você procurar aqui. Sim, o que eu posso dizer é: Vingador de fato era o filho do Mestre dos Magos. O que eu posso dizer é um purgatório. Eles estavam no inferno, eles estavam mortos? Não, eles não estavam mortos. Então isso abre a possibilidade de talvez eles voltarem pra casa? Sim, abre a possibilidade de eles irem pra casa. Eles podem continuar no reino onde eles estão? Eles podem continuar no reino onde eles estão. É um mundo de RPG? Sim, é um mundo de RPG. Porque, se vocês perceberem, o nome do original do Mestre dos Magos em inglês é Dungeon Master. Dungeon Master é o narrador nos jogos de D&D. Ah, olha só, D&D, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons é o nome do RPG também, é o nome do desenho também. Então, é tudo isso. O que eu posso dizer? Se você não conhece Dungeons and Dragons até hoje, cara, pô, não perde tempo. Aqui no YouTube tem todos os episódios. Ah, tá, tudo bem. Quer depender um pouco, então, de sorte? Bota no Gloob. Se você não tem a TV por assinatura, vai ter que dar um jeito de ir atrás. Eu torço que talvez o Netflix compre também as 3 temporadas que tem e disponibilize. A dublagem original aqui no Brasil é muito legal. A dublagem que veio na 3ª temporada é muito legal também, muito bem trabalhado. Por sinal, aqui no Brasil eu gosto muito da dublagem. Eu acho um trabalho muito bem feito, não existe discussão. As dublagens em desenho animado é algo absurdo. As dublagens em certos filmes eu prefiro ver a dublagem em certos filmes em português. Mas ir no cinema e ver um filme dublado não é a mesma coisa, não tem a mesma imersão. Enfim, o que eu posso dizer? Dungeons and Dragons é uma coisa que vale muito a pena acompanhar. E eu tanto falo dos jogos como do desenho. A única coisa que eu não falo pra ir atrás é o filme. O filme, cara, eu não entendi até hoje o que eles tentaram fazer com aquele filme. Então é isso. Hoje, dia 8 de dezembro, ou então dia 7 de dezembro, faz 30 anos que a gente ficou sem a conclusão do desenho. É algo irreparável. Por que eu digo irreparável? Porque é uma brecha que talvez num futuro, se a gente torcer para alguma empresa que venha comprar Dungeons and Dragons e o Caverna do Dragão, eu realmente peço, por favor, pelo menos dê um desfecho nesse ponto, nem que seja já mandar eles de volta para a Terra, ou então, se eles ficaram lá, eles consigam fazer mais histórias, mas que dê um desfecho, tá? A única coisa que a gente sabe, eles não morreram, apesar do episódio final se chamar Requiem, eles não morreram, sabe? Caverna do Dragão é muito maior do que isso, é um desenho que só de parar pra pensar me dá uma baita vontade de acordar de manhã cedo e correr pra TV e ficar parado assim até o momento de começar lá, Caverna do Dragão. Aqui no Brasil a gente não tinha abertura, mas a abertura vale muito a pena ver, que explica toda a história de como é que eles foram parar lá, certo? E é bem legal, a abertura também dá aquele climinha de RPG, tipo Barbarian, Magician, Thief, Acrobat, Ranger. É foda isso, cara, é foda, certo? Então, se eu tenho uma dica que é pra você procurar ir atrás de algum desenho, ou então alguma história diferente, ou procurar jogar, procure Dungeons and Dragons, tanto o desenho como o RPG. Isso aí, falou, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal, falou!